E nessa semana aqui na Casa Meninas, a gente já vai ter toda a estrutura do telhado pronta para a gente receber as telhas. Já vamos deixar também toda a parte de paredes rebocadas e talvez até adiantar o contrapiso dessa obra. Então vamos lá para vocês verem como é que vai ser o andamento dessa casa nessa semana. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui e ver o resultado final dessa casa, que vai ficar bem interessante. Então vamos lá para a gente ver o que está rolando essa semana. Vamos começar mostrando aqui a frente da obra então, para a gente começar a ver o que foi feito já. Aqui a gente tem esses vãos das janelas, que antes eles estavam só na parte grossa, né? E a gente já fez o requadro que a gente chama das laterais das janelas e das portas. Então vocês podem ver que todas as laterais já estão bem certinhas. A gente faz o acabamento agora em cima e embaixo das janelas, por quê? Porque aqui a gente vai ter uma janela de blindex, né? De vidro temperado. Então todo esse vão precisa estar perfeitamente alinhado. A gente só vai fazer a pintura dele para depois a janela vir e ser instalada. Então, esses vãos aqui a gente já fez esse trabalho, nesses dois aqui também, e essa porta aqui a gente ainda não fez esse trabalho, por quê? Porque essa porta vai ser esquadria de alumínio, então ela, a gente não vai fazer esse requadro sem nada, a gente tem que fazer a instalação do contramarco, que é uma pecinha de alumínio que vai chumbada dentro da parede, aonde a porta vai ser instalada nela. Então, a gente precisa chumbar esse contramarco primeiro, para depois a gente fazer todo o acabamento, e a gente faz isso tudo junto. Então, estamos aguardando aqui esse contramarco chegar. Aqui dentro a gente já fez toda a parte de chapisco, né, na semana passada dessas paredes. Então a gente vai terminar todo o reboco dessas paredes aqui nessa semana. Como essas paredes elas vão receber revestimento, a gente não precisa dar esse acabamento fino, né, de desempenar e deixar ela bem lisinha. A gente deixa ela apenas lisa, se a gente passar a régua, para que ela fique perfeitamente alinhada, mas ela fica com alguns furinhos, que isso ajuda até na aderência do porcelanato. Então a gente vai deixar todos esses ambientes aqui dessa forma. Vamos terminar de fazer esse reboco e já deixar essa parte pronta. Aqui nessas paredes onde a gente não tinha as vigas superiores, a gente já concretou também, né? As vigotas, concretamos na semana passada. Deixamos algumas mangueiras passando já para descer algumas instalações. E aqui a outra parte que a gente está fazendo agora nessa semana é a estrutura do telhado. Então vocês estão vendo aqui que a gente passou esse ferro, né? A gente tem esse e tem um lá do outro lado, que eles fazem aqui essa sustentação do meio da obra. E a gente começou a colocar as peças onde as telhas vão ser instaladas. Então aqui, ó, vocês podem ver que a gente já tem essa primeira barra, que a gente sempre tem que colocar essa primeira peça e a última peça. Lá a gente já tem aquela peça para a gente colocar a calha. Então agora a gente já pode fazer a medição. Daqui a pouquinho o pessoal já vai vir também para a gente fazer a medição dessa calha, para eles fabricarem. Que aí a gente vai fazer a instalação dessa calha antes da telha, né? E essa outra aqui que dá essa distância que a gente precisa para conseguir colocar o roof e ter a estrutura bem feita do telhado. E aqui no meio agora a gente vai distribuir esses ferros a cada 1,20 m. Então a cada 1,20 m a gente vai ter outro ferro atravessando para que a gente tenha essa boa estruturação de todo o telhado. Então a gente vai terminar de fazer isso daqui hoje. Depois a gente vem retocando, né, todas essas soldas que foram feitas, porque a gente já passou os arcão para proteger contra a ferrugem. Onde a gente fez a solda, a gente faz os retoques e a estrutura já fica prontinha. E as telhas essa semana também já estão chegando para a gente fazer essa instalação. Então aqui vocês estão vendo, ó, que a gente passou esse ferro, ele está preso lá na parede, ele vai até o final e onde a gente tem viga e tem parede, a gente fez esse suporte, porque isso garante que a gente vai ter esse telhado bem estruturado para poder inclusive subir e fazer alguma manutenção, né? O telhado ele precisa sustentar o peso de alguém poder subir em cima dele para dar essa manutenção. Obviamente não vai subir muita gente, vai ser uma pessoa ou outra, mas a gente precisa ter essa garantia. Então aqui já ficou tudo pronto dessa forma. Aqui dentro a gente também já fez alguns acabamentos nas paredes. Então os vãos de porta a gente já fez também esses acabamentos laterais, já com o tamanho que a gente tem para receber os portais, né? E aqui a gente está terminando de montar toda a estrutura para a gente continuar a fazer essa parte do telhado. Aqui na frente, a gente começou também a fazer a parte das alvenarias. Nessa frente, como a gente tem a espessura do pilar, a gente comprou um tijolo que tem 14 centímetros de espessura para que a gente tenha uma quantidade menor de reboco, que ele consiga ficar alinhado com os pilares. Então aqui você pode ver que esse tijolo é um pouquinho mais largo. A gente está fazendo esse pedacinho de parede, que é o pedacinho de parede que precisa para receber a porta. E aqui desse lado a gente já tem o pilar e estamos complementando essa parede. Pode ver, ó, que o pilar ele tem essa espessura. E aqui o tijolo, ele é da espessura do pilar. O pilar tem 14 centímetros, o tijolo tem 14. Quando a gente for fazer o reboco aqui, ele vai passar alinhando aqui e a gente consegue fazer a espessura correta do reboco dessa forma.
Aqui também, com agora essa estrutura pronta, a gente vai descer aqui as tubulações de águas pluviais, elas vão passar aqui nessa posição e a gente vai construir a caixa de passagem, né? Uma caixa de areia, que é a caixa que vai receber todas as sujeiras e evitar que ela caia aqui na tubulação. Então essa caixa vai ser instalada aqui e a gente vai fazer toda essa tubulação de pluviais até chegar lá na rua. E aqui vocês podem ver que a gente já tirou todos aqueles suportes que sustentavam esse telhado antigo, né? Então o que foi feito? A gente colocou essa barra de ferro, ela está pinada dentro dessa viga e a gente fez a solda dessa treliça, né? Dessa tesoura. Então agora essa estrutura aqui, ela está fixa na parte nova da casa. Então dessa forma a gente pôde tirar todo esse escoramento que a gente tinha e temos agora toda essa área livre para trabalhar. E hoje, sexta-feira, estamos aqui na fase final da parte das paredes da Casa Meninas. A gente está terminando de fazer um reboco de algumas paredes, né? Aqui do banheiro, da cozinha, que a gente vai deixar tudo isso pronto para a gente poder depois fazer os acabamentos das janelas e portas que faltam, vir com o contrapiso para a gente começar a etapa de colocar as caixinhas de elétrica, já começar a fazer essa parte de infraestrutura, né? Para a gente depois já entrar com o acabamento. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês como é que tá ficando essa casa. Então já começando a mostrar essa parte da garagem, né? Que é essa parte que a gente manteve esse telhado existente. A gente finalizou toda a alvenaria dela e já fizemos o reboco. Então aqui a gente já tem esse vão, que é o vão da porta que vai ser colocado nessa parte. Aqui vai ficar a janela desse banheiro, vai ser uma janela bem grande mesmo, com uma ventilação muito boa. E aqui a porta de entrada do quarto, né? Do quarto delas, que vai ser esse quarto que é maior. Então a gente já fez todas essas entradas, esse reboco da parede está feito. A gente só vai fazer o acabamento agora desses vãos, que vão ser portas de vidro temperado. Então a gente vai fazer todo o acabamento em volta delas para receber depois essas portas. Aqui a gente fez também esses degraus de acesso, já para conseguir deixar essa entrada pronta, né? Pô, como é que a gente fez? Como aqui já é a entrada do quarto, a gente fez, né? Já foi pedido no projeto esse avanço de 60 centímetros para que você não saia da porta e já caia direto no primeiro degrau, para que tenha um espaço para conseguir fazer a movimentação, o giro e fechar a porta com mais conforto. Então tem agora esse patamar e tem esses degraus que chegam até esse andar de baixo. Aqui desse lado também é a mesma coisa, a única diferença é que a gente fez ele nesse mesmo padrão, só que no futuro, quando essa parte for ser feita, né, da obra, esse degrau será demolido, que aqui a gente vai ter o primeiro patamar da escada. Então a gente tem dois níveis aqui que vão atender a escada, que logo aqui na frente ela já vai iniciar para dar acesso à laje. Mas como aqui a gente não está fazendo nada disso, a gente criou esse degrau no mesmo padrão para conseguir ter um acesso com muito mais tranquilidade nessa parte. Terminamos isso aqui, a gente vai dar o acabamento, né, nesses degraus, deixar eles todos rebocadinhos, já com o contrapiso feito, já para ficar no padrão aqui da obra. Outra coisa que a gente já deixou praticamente pronta aqui também foi a parte de águas pluviais. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse recorte no chão, a gente passou uma tubulação que ela chega até lá na rua. E aqui naquele ponto a gente colocou uma peça interessante que a gente chama de válvula de retenção. Ela é uma peça que a gente coloca na tubulação com uma tampinha. Essa tampinha, ela só deixa a água ir em um sentido. Então, a água só pode ir nesse sentido, né, de saída. Quando alguma coisa tenta retornar, como um bicho, qualquer coisa que queira vir da rua, vai bater nessa válvula e não vai conseguir acessar a parte interna da casa. Dessa forma, a gente mantém essa tubulação toda protegida de bichos e de outras coisas que podem entrar da rua. Então, a gente colocou essa válvula aqui na parte de águas pluviais e vamos colocar na parte de esgoto. Aqui vocês estão vendo essa tubulação de esgoto, que é que a gente fez aquela caixa. Aqui a gente vai ter a outra caixa que vai fazer a passagem, né, para a gente não ter essa conexão. E logo aqui na frente a gente vai colocar essa válvula também. Então vai evitar que dentro do esgoto possam vir insetos ou animais que possam adentrar a casa. Essa válvula é muito importante. Aqui a gente está colocando também essa outra caixa, que já é a caixa de sabão, que é a caixa que vai atender a lavanderia que vai ficar nesse cômodo. Como hoje a casa, no projeto novo, já não tem mais lavanderia, a lavanderia vai ficar nessa posição, só que a gente vai montar uma lavanderia provisória por enquanto. Então a gente vai montar um tanque já existente, ele vai ficar aqui para elas conseguirem utilizar esse cômodo como lavanderia. Só que no futuro isso tudo vai ser demolido e essa lavanderia vai ser feita toda nova. Mas pelo menos a tubulação dela já vai estar prontinha. Então já deixamos aqui tudo passado, vamos fazer a ligação dela para essa nova caixa de esgoto que vai ter aqui e essa parte já fica toda pronta. Então aqui, né, temos essa fachada da casa, ficou bem interessante todo esse movimento. E aqui quando a gente entra, a gente já vê os outros ambientes. Esse banheiro agora com essa parede fechada, a gente tem uma ideia do tamanho que ele vai ficar. A gente já está fazendo aqui o reboco dessas paredes. Como esse banheiro ele vai ser todo revestido, a gente não precisa tirar esses defeitinhos, né, do reboco, porque isso inclusive ajuda na hora da gente fazer o revestimento, né? Ter essas ranhuras no reboco ajuda a ter uma aderência maior na massa.
Então estamos fazendo todo esse reboco, essa parede agora que acabou de receber a massa, vamos fazer o lançamento nessa parede também. E aí depois a gente vem dando acabamento com a régua e depois do reboco pronto a gente faz o contrapiso. E aí a gente vem e impermeabiliza todo esse banheiro para evitar que essa umidade passe para as outras paredes. Aqui vocês podem ver que a gente fez essa alvenaria, né, que vai ser a entrada. Aqui em cima a gente tem a verga também, que dá sustentação para essa alvenaria que vem por cima. Então, com toda essa estrutura pronta, a gente já consegue ver o desenho desses ambientes. Tem essa paredinha aqui, que é essa parede que divide esse banheiro com a cozinha, e fica essa passagem aqui para esse outro ambiente. A cozinha, que a gente também já fez o reboco dessa parede do fundo, e estamos fazendo agora essas duas laterais. Como todas essas paredes serão revestidas também, a gente também está deixando da mesma forma, né? Só fazendo o acabamento com a régua, não precisa a gente tirar todas as ranhuras. Então, essas paredes já ficando prontas, a gente vem finalizando essa etapa de reboco. E terminando essa etapa de reboco, a gente só vai fazer os acabamentos, né, das janelas e portas. Ali a gente vai terminar de fazer os acabamentos de tudo. Aqui também, nesses outros lados, a gente deixa tudo bem acabadinho, que aí a gente vem depois para a etapa das caixinhas, né, que as mangueiras, inclusive, já estão passadas. A gente vem colocando as caixinhas todas as alturas de acordo com o contrapiso que a gente vai fazer, que assim a gente consegue respeitar tudo que está pedindo em projeto. E aqui na parte da estrutura do telhado, a gente já tem toda ela prontinha também. Então vocês podem ver que a gente já tinha colocado essas ferragens, né, que ficavam aqui. Todas elas estão chumbadas nas paredes. E a gente colocou as peças no outro sentido, que é essas peças que irão receber as telhas. Então as telhas vão ser apoiadas em cima dessas ferragens. Pode ver que a distância entre elas está bem curta, porque isso vai trazer um reforço maior para o telhado, inclusive para na hora que a gente estiver montando, tiver como andar em cima, né? A gente consegue fazer a transição aqui por cima dele para conseguir fazer uma manutenção, para conseguir manter esse telhado bem estruturado para não ter nenhum problema no futuro. Então, toda a estrutura agora já está finalizada, todas essas peças estão chumbadas na parede, vocês estão vendo aqui, e aí o telhado vai conseguir encostar nela e a gente vem fazendo todo o fechamento com o rufo. Então, dessa forma, já estamos deixando essa obra bem prontinha, vocês podem ver que está ficando bem bacana, né? Ela já está aqui acabando essa etapa de reboco para a gente começar depois a fazer os últimos detalhes. Aqui uma outra coisa que a gente vai fazendo elétrica também, que aqui nessa posição vai ficar o quadro elétrico e a gente já tem essa parede cortada, que é onde a gente vai passar a nova tubulação de entrada. Antes a tubulação da entrada de energia vinha por cima, né? Só que a gente agora vai fazer um novo padrão, então essa tubulação vai sair daqui, vai passar pelo piso e vai chegar até aquele cantinho onde a gente tem a entrada de energia, né? O relógio de medição fica aqui, a gente vai colocar uma caixa de passagem aqui no chão que vai chegar até esse relógio para a gente fazer a ligação. E para a próxima semana a gente já está preparando aqui para fazer o contrapiso. Vocês estão vendo todos esses pedacinhos de tijolo, são as marcações da altura que esse piso tem que ficar. A gente já coloca eles a uma distância interessante, que seja que a gente consegue colocar a régua em cima, né? Então a régua ela consegue apoiar em cima desses dois pontos e assim a gente consegue ter a marcação de todo o nível que essa casa vai ficar. Vai ficar bem interessante fazer tudo dessa forma, né? A casa vai ter todo um nível só e ela vai ficar um pouquinho acima do que é o piso da área externa. Então isso vai evitar que caso venha alguma chuva que possa entrar um pouco de água aqui na garagem e nas fachadas, essa água não invada para dentro de casa. Então, já está tudo marcadinho aqui. Quando a gente terminar essa parte das requadrações, né, dos acabamentos, dos vãos de janela, de porta, a gente vem, faz o contrapiso e depois passa para a etapa de caixinhas. E hoje também já estão chegando as primeiras peças do telhado, as telhas já ficaram prontas, vai chegar uma parte delas hoje e também a gente vai fazer a medição da calha, né, que a gente precisa da calha instalada para a gente conseguir fazer a instalação do telhado. Então a gente vai ter a chegada de uma parte das telhas hoje, a medição da calha e na segunda-feira já teremos também essa calha chegando e a outra parte do telhado, que a gente faz a instalação da calha e já vem cobrindo essa casa. Então ela toda já vai ter a cobertura, já vai ficar uma casa bem bacana, né? A gente vai conseguir ver como é que vai ser a relação de acústica e também de térmica nessa casa, que a gente vai utilizar a telha termoacústica aqui. Então vai ser bem interessante a gente colocar esse telhado aqui no lugar e eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Continuem acompanhando, que tem muita coisa legal nessa obra. Se você está gostando, deixa seu like e se inscreve no nosso canal para você ver qual vai ser o resultado final dela. E se deseja ter um acompanhamento como esse para sua obra, é só clicar no link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.